alunos do ensino médio, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é ponto médio. É claro, entre dois pontos. Não esqueça que esta aula é gravada. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre uma explicação, uma atividade, um exemplo, pare o vídeo, volte, reveja e depois dá o play e continua. Então, separe folhas para você resolver as atividades, lápis, borracha, caneta. Vamos então começar? Muito bem. Vamos então entender o que é o ponto médio. Quando falamos em ponto médio, que podemos dar o nome de M, ele é o ponto que separa um segmento de reta em duas partes de medidas iguais. Primeira coisa, o que é um segmento de reta? Ele é um pedaço de uma reta que tem começo e tem fim. E o ponto médio vai estar exatamente no meio desse segmento, dividindo ele em duas metades idênticas. Muito bem, observe o ponto médio no plano cartesiano. Vamos observar o ponto A com abscissa XA e ordenada YA. E o ponto B com abscissa XB e ordenada YB. Muito bem, quero encontrar este ponto, que é o ponto M, é o ponto médio desses dois segmentos. Como que eu faço? Eu encontro a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. De que jeito? Eu somo XA com XB e divido por 2, e somo YA com YB e divido por 2. Então, esta é a forma de você encontrar um ponto médio de um segmento de reta de extremidades A e B. Ah, isso é muito simples, não é não? Bom, calma. Se você não entendeu, vamos para um exemplo, porque nem sempre falar de teoria é fácil para todo mundo, não é mesmo? Ainda mais tratando-se de matemática. Então, vamos para o exemplo. Seja o ponto médio M dado por abscissa 2 e ordenada 5. Determine as coordenadas da extremidade A do segmento de reta que o contém, sabendo que a outra extremidade é o ponto B, de abscissa 5 e ordenada 5. Muito bem. Então, lembra que quando a gente fala de M, nós estamos falando de XM e YM, aonde XM é XA mais XB dividido por 2. Perfeito. Então, vamos pensar? Eu tenho XM e sei que vale 2. Perfeito. Eu quero o valor dos XA e também do YA. Então, XA permanece como incógnita. Mas, olho para o ponto B e procuro o valor do X. Ah, é 5. E tudo isso dividido por 2. Perfeito. Vamos nos concentrar, então, primeiro na abscissa do ponto A. Quero encontrar este valor? Então, vou pegar o número 2, que está aqui dividindo, e passar para o outro membro com a operação inversa, que é multiplicação. Então, eu vou ter 2 vezes 2, que é XA mais 5. 2 vezes 2, 4. Agora, eu preciso deixar o XA sozinho. Então, eu vou pegar este mais 5 e vou remetê-lo para o outro membro com a operação inversa, que é menos. Então, eu vou ter 4 menos 5. Vamos pensar. Tenho 4, devo 5, pago e fico devendo 1. Então, nós já encontramos a abscissa do ponto A.
Agora, vamos pensar na ordenada? Então, eu tenho que lembrar que YM é dado por YA mais YB dividido por 2. Quem é YM? É a ordenada do ponto M. Isso significa que vale 5. Quem é YA? Eu não sei, porque eu quero encontrar o valor. Então, repete YA. Mais YB. Eu tenho, está aqui, é o 5 também. E tudo isso dividido por 2. Agora, eu vou fazer as mesmas continhas. Pego o 2 que está dividindo e passo com a operação inversa, multiplicando. 5 vezes 2 será YB mais 5. 5 vezes 2, 10. Perfeito. Agora, eu quero deixar o YB sozinho. Pego o 5 que está somando e vou trocá-lo de membro com a operação inversa. O inverso de somar é subtrair. Então, 10 menos 5 é o YB. Tenho 10, devo 5, pago e ainda sobra 5. Perfeito. Então, eu sei que o valor de A será a abscissa XA, que é o menos B, e a ordenada YB, que é o 5. Então, quando a gente tem valor de ponto médio, não quer dizer obrigatoriamente que eu sempre vou ter que encontrar o ponto médio. Eu posso encontrar também uma das extremidades do segmento, como foi feito neste exemplo. Ficou claro? Tudo tranquilo? Então, vamos para as atividades. Eu vou ler para vocês 2 atividades, então preste atenção. Atividade número 1. Uma das extremidades do segmento AB é o ponto A menos 2 menos 2. Sabendo que M é 3 e menos 2, que é o ponto médio, qual é a extremidade do ponto B somado? Então, eu tenho que encontrar o ponto B e somar x mais y. Muito bem. Vamos, então, para a atividade 2. Qual é o ponto médio do segmento de extremos 5 e y e x e 7? Este ponto médio vale 2 e 5. Quanto eu vou encontrar na soma x mais y? Muito bem. Agora, pause o vídeo. Resolva essas 2 atividades. Quando você terminar, dá um play e volte para conferir as respostas. Até daqui a pouco. Voltamos das atividades. Vamos conferir as respostas? Vamos? Então, atividade 1. Vamos lá. Eu quero saber, eu tenho que uma das extremidades do segmento é o A, 2 e 2. Sei que o ponto médio tem os valores 3 e menos 2. Eu quero saber a soma das coordenadas de B. Então, eu vou ter que pensar primeiro que x do ponto médio é x do A mais x do B dividido por 2. X do ponto médio é 3. X do A é o menos 2. X do B eu não sei. E tudo isso dividido por 2. Vou usar as operações inversas. Pego 2 que está dividindo e envio ele para o outro membro com a operação inversa, que é multiplicar. 3 vezes 2, 6. Quero encontrar o xb? Então, eu pego o menos 2 e envio para o outro membro com a operação inversa. Se ele é menos,
eu vou colocar mais. Então, 6 mais 2 é o valor do xb. E 6 mais 2, quanto que é? 8. Perfeito. Encontrei a abscissa de B. Vamos para a ordenada. Y do ponto médio é YA mais YB dividido por 2. Y do ponto médio, menos 2. Y do ponto A, menos 2 também. Mais Y do ponto B, não tenho. Dividido por 2. Vamos nas operações inversas. Pego 2 que está dividindo e passo multiplicando. Então, menos 2 vezes 2 é igual a menos 2 mais YB. Menos 2 vezes 2, operação de multiplicação com sinais diferentes, menos 2 vezes 2, 4. Quero encontrar o YB, tenho que pegar o menos 2 e trocar de membro com a operação inversa. O inverso de menos, mais. Agora, eu tenho que pensar. Eu devo 4 e tenho 2. Eu posso pagar, mas eu ainda fico devendo 2. E encontrei o valor de y do ponto B. Muito bem. Mas eu não quero o ponto B, eu quero a soma dessas coordenadas. Beleza, então vamos somar. Eu vou somar xb mais YB. XB vale 8, mais YB menos 2. Muito bem. Aqui eu tenho a operação de vezes com sinais diferentes. Então, eu tenho menos. E 8 menos 2, eu vou ter 6. Muito bem, está aqui a resolução da primeira atividade. Tenho certeza que você acertou. Vamos, então, para a atividade 2. Na atividade 2, ele está falando que o ponto médio de 5 com y e x com 7 é 2 e 5. Qual é o valor da soma de x? Vamos lembrar? Aqui eu tenho xm e ym. Aqui, por exemplo, eu tenho xa, ya, e aqui xb, yb. Vou começar com a abscissa. Xm, xa mais xb dividido por 2. Xm, 2. Xa, 5. Mais xb, x, dividido por 2. Tudo de novo, operação inversa. Passa multiplicando. 2 vezes 2 é igual a 5 mais x. 4 é igual a 5 mais x. Agora, passo 5. Ele é positivo, vai negativo. Opa, aqui ficou muito feinho, então vamos apagar essas coisinhas aqui. Muito bem, continuando. 5, que é igual a x. Portanto, o x será menos 1. Agora, vamos para o y. Ym é ya mais yb dividido por 2. Ym é 5, ya é y, yb é 7 dividido por 2. Operação inversa. 5 vezes 2, que é igual a y mais 7. 5 vezes 2 é 10. Agora, passo 7 com a operação inversa. Se ele é mais, vem menos. E eu vou encontrar que 10 menos 7 é 3. Muito bem, agora eu vou somar o x mais o y. O x vale menos 1 e o y vale 3. Devo 1, tenho 3, pago e fico com 2. Então, está aqui a resolução da atividade 2. Tenho certeza que você acertou. Mas, se você ainda tiver alguma dúvida, procure o seu professor para saná-las. E a gente se vê numa próxima oportunidade.